plano Cartacho mostra como funciona a Operação Petardo e a Operação Gerente da Polícia Militar. Se na situação tem refém ou um possível explosivo, eles são convocados. Veja! Você de casa, com certeza, nos últimos dias, ouviu muito falar nos termos Operação Gerente, Operação Petardo. Em especial, por conta daquela situação que nós mostramos na quinta-feira da semana passada, na esplanada dos ministérios, onde um homem em surto, usando a esposa e os filhos como escudo, ameaçou explodir um artefato em frente a um dos ministérios. Quando isso acontece, são acionados homens e mulheres aqui do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Hoje, o jornalismo da Record vai te explicar em detalhes como funcionam essas duas operações, a Petardo e a Gerente, e o passo a passo de cada uma delas. Para explicar como funcionam essas operações, nós viemos ao Batalhão de Operações Especiais conversar com o Tenente Coronel Zairo, comandante do batalhão. Coronel, primeiro, muito obrigado por nos receber. Juliano, é um prazer tê-los aqui conosco, né? E é interessante que nós expliquemos à sociedade do Distrito Federal que o Batalhão de Operações Especiais existe para preservar vidas de pessoas e aplicar a lei dentro do contexto das operações Gerente e a Operação Petardo. A atuação do Batalhão de Operações Especiais, em específico nessa ocorrência, foi para preservar a vida das duas crianças envolvidas nessa crise. Na realidade, 3, porque a esposa do causador do evento crítico também estava grávida. Nós começamos ali com uma negociação real, que foi evoluída para uma negociação tática, onde a gente não utilizou nenhum tipo de armamento para conter essas pessoas. Foi tão somente a força física e a estratégia de chamar a atenção do causador do evento crítico para o nosso negociador, para que o nosso time tático pudesse atuar. E após isso, atuou o nosso esquadrão de bombas na desativação dos artefatos explosivos que ele alegava ter consigo ali. Então, a gente foi uma atuação, uma operação híbrida, onde houve um sucesso total e o Batalhão de Operações Especiais atuou ali com muita competência técnica e com muita eficiência e com muita eficácia. Coronel, eu queria que você explicasse para a gente a diferença, né? O pessoal de casa que não sabe como funciona. A Operação Gerente normalmente é uma situação que envolve reféns, não é isso? E ela é cuidada pelos negociadores. Sim. A Operação Gerente, ela surge de uma evolução de uma crise, né? Onde há tanto o atentado de autoextermínio, ou seja, se há um suicida, ou se há alguém que toma de refém uma outra pessoa, né? Uma outra criança, enfim, um outro adulto. E quem atua inicialmente, a gente dá primeiro as respostas de negociação, ou seja, a primeira alternativa tática a gente tenta negociar, e depois negociar um pouco mais. E as outras alternativas táticas só entram quando há um esgotamento dessas negociações. E aí, gente, nós temos a outra situação, que é a Operação Petardo, quando há suspeita de algum objeto explosivo, artefato explosivo. Nós estamos, inclusive, na frente aqui do esquadrão de bombas do BOP do Distrito Federal, que assim como a equipe tática, assim como os negociadores, são referência para o Brasil inteiro. Quando a gente fala em excelência no trabalho policial nessas 3 áreas, não tem como deixar de falar do Batalhão de Operações Especiais aqui do Distrito Federal. Coronel, a parte do explosivo, né? Nessa situação na esplanada dos ministérios, graças a Deus, era um artefato de menor potencial explosivo, mas não deixava de ser perigoso. Sim, nós constatamos isso, né? Que nós tínhamos ali um artefato que era passível de causar dano a vidas ou a bens, né? Então nós fizemos um trabalho ali técnico, de modo que nós conseguimos desativar esses artefatos sem gerar nenhum dano para as pessoas que estavam presentes ali, com o mínimo de dano possível para os bens. Queria que o senhor explicasse para a gente, sargento, primeiro, o grau de dificuldade, né, de perigo que os senhores enfrentaram nessa ocorrência do dia 22. Bom, essa ocorrência ela foi uma ocorrência bem trabalhosa, porque ela envolveu as duas partes táticas que o BOP tem, né, de conhecimento, que é a parte de gerenciamento, onde tinha uma crise, você tinha que negociar para que aquelas pessoas saíssem daquele local, né, principalmente tinham 2 crianças, né, e depois a gente entrar com a nossa parte tática, que é a parte de intervenção no explosivo em si.
né? Nós já tínhamos o conhecimento que ali dentro daquela mochila e dos outros locais tinham explosivos ali do tipo pólvora, né? E isso fez com que, no momento, a gente tomasse todos os cuidados possíveis para poder desmantelar aqueles objetos, né, e tornar a área segura novamente. Foi um artefato que ele foi trabalhado em cima de pólvora, né, e que um dos artefatos a gente conseguiu desmantelar sem explodir, o outro acabou explodindo, né, mas com a mesma quantidade de pólvora ali que a gente vai tentar simular ali e passar mais ou menos o que aconteceria, né, com esse tipo de artefato se ele acionasse aquelas duas crianças, inclusive, estivessem ali, e os próprios pais que, inclusive, né, um deles supostamente provocou todo esse incidente ali na esplanada dos ministérios. Vai abrir a explosão! 3, 4, 3, 2, 1, Tiagão, bate palmas para as tropas especiais aí da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são referência em todo o Brasil. E nessa ação da semana passada, envolvendo esse homem, 2 crianças e a mulher lá na esplanada dos ministérios, mais uma vez eles foram muito eficientes. E aí, o exemplo do que poderia ter acontecido se explodisse, né? Você vai vendo aí, boa reportagem de Juliano Cartacho.